Olá, meus irmãos, que a graça e a paz de Jesus invadam o coração de vocês, o lar de vocês nesse dia, que em nome de Jesus o Espírito Santo do Senhor esteja trabalhando no nosso coração, ensinando o nosso coração nesses dias tão difíceis. Fico muito feliz de mais uma vez poder entrar na sua casa e observar a palavra do Senhor juntamente com você. Estamos estudando aqui alguns sinais de vida feliz, sinais de vida abundante, sinais de vida plena, vida que Jesus ofereceu para cada um de nós. Vamos mais uma vez hoje dar uma olhadinha em um sinal, é o quinto sinal de vida plena, de vida feliz. E eu quero convidar você, desde já, a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 5. Hoje nós vamos nos deter no verso número 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque estes obterão misericórdia. Irmãos, nós temos dois textos aqui que servem sempre de pano de fundo para analisarmos o sermão da montanha, as bem-aventuranças. João 10:10, Jesus disse: eu vim para você ter vida e uma vida plena, uma vida abundante. E também João capítulo 15, versículo 11, tenho-lhes dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Jesus nos oferece uma possibilidade de termos uma alegria plena, verdadeira. A questão é, você já está vivendo essa alegria plena ou a sua vida tem sido pautada por uma alegria mediana ou talvez você nem se sinta feliz? Quero dizer para você, Jesus veio oportunizar uma vida feliz de verdade, que vale a pena ser vivida. E nesses estudos nós estamos tentando enxergar de uma maneira individual se nós estamos ou não vivenciando essa vida que Jesus propôs para cada um de nós. Tem um autor que comenta o livro de Mateus e consequentemente comenta a narrativa do Sermão da Montanha, William Hendrickson, um autor que eu gosto muito, uma pessoa muito ponderada, muito inteligente. E ele faz uma coisa interessante, eu preciso partilhar isso com você aqui antes de entrar no assunto. Sob a ótica dele, a pessoa que vive a vontade de Deus, a pessoa que de verdade mesmo busca a justiça de Deus, as coisas justas diante dos olhos de Deus, somente essas pessoas podem de verdade vivenciar, viver a misericórdia na sua vida. Somente esse tipo de pessoa que cumpre a vontade do Senhor pode de verdade mesmo ser puro de coração. Somente esse tipo de pessoa pode ter paz no fundo da sua alma e ser um pacificador. Por que eu estou colocando isso? Porque a semana passada você ouviu o pastor Dorival aqui falando sobre justiça divina. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede da justiça divina. Justiça de Deus, porque eles vão ser saciados. Pois é, quem tem fome e sede da justiça, só essas pessoas é que podem de verdade mesmo nutrir uma misericórdia no fundo da sua alma e distribuir essa misericórdia. Só esse tipo de pessoa pode de verdade alcançar pureza de coração e ter paz no fundo da alma e distribuir essa paz por onde passa. À luz desse link, do sermão anterior com este, nós vamos hoje trabalhar o quinto sinal. Quinto sinal de uma vida feliz, segundo a ótica de Jesus, olhando para Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão ou obterão misericórdia. Qual é o quinto sinal? Ter atitudes perdoadoras como um estilo de vida. Pessoas que têm atitudes perdoadoras como estilo de vida, essas, sob a ótica de Jesus, essas pessoas são felizes de verdade. Bom, para nós entendermos o ensino, mais uma vez, vamos olhar um pano de fundo aqui hoje, um pano de fundo sociológico. Vamos dar uma olhada no contexto de mundo que Jesus viveu. Jesus era judeu, os judeus tinham um código de lei, os judeus viviam de um jeito, e o código de lei judaico está narrado no Antigo Testamento, as leis do povo.
Então o povo judeu, no seu código de leis, parece que o Antigo Testamento ele dá uma ênfase muito maior na questão da justiça retributiva. O que é isso? Se você faz as coisas boas, você recebe o bem. Se na sociedade você se comporta bem, você recebe o bem. Mas se na sociedade você se comporta mal, você é punido, você recebe o mal. Ou seja, a justiça do Antigo Testamento, das leis do Velho Testamento, ela é uma justiça retributiva. Ela dá para você aquilo que você dá para a sociedade. Bem com bem, mal com mal. Parece que no Antigo Testamento a misericórdia, ela existe sim, mas é uma misericórdia vertical. Eu estou chamando de misericórdia vertical porque você olha para os textos do Antigo Testamento e você vai sempre ver as pessoas pedindo misericórdia de Deus para com eles. Ó Senhor, Tu que és misericordioso, tem misericórdia de mim. Então parece que a ênfase do Antigo Testamento está relacionada a uma verticalidade. É sempre o ser humano pedindo para que Deus seja misericordioso com ele. Por isso que eu chamo de misericórdia vertical. No Velho Testamento não existe a ideia de misericórdia horizontal. Existe sim a ideia da justiça retributiva, mas não da misericórdia horizontal. Eu não devo ser misericordioso com as pessoas. Deus é que vai ser misericordioso com as pessoas. Eu não vou ser misericordioso com as pessoas. Se a pessoa me fizer um mal, ela vai pagar com mal. Por isso que existia a ideia, daqui a pouco eu vou trazer esse texto para você, do olho por olho, dente por dente. Se alguém ferir uma pessoa, ela vai ser ferida. Se alguém matar uma pessoa, dependendo das circunstâncias da morte, essa pessoa também vai morrer. Justiça retributiva. Além de Jesus viver num mundo judeu, o contexto dele sociológico, tinha também uma outra situação aqui que precisa ser colocada em pauta nesse momento. Jesus viveu também num mundo dominado pelos romanos. Os romanos tinham o seu estilo de vida, e esse estilo de vida, de uma forma direta ou indireta, ele era aplicado para as pessoas que estavam debaixo do poderio romano. E é muito bom lembrar que Jesus, enquanto viveu, quem tomava conta da Palestina, quem mandava, o imperialismo romano mandava na Palestina. Note que no Império Romano existia aquilo que eles chamavam de 4 virtudes cardeais, ou seja, as 4 maiores virtudes do ser humano. Quais são elas? A sabedoria, a justiça, a temperança e a coragem. Você observou aqui que não existe a ideia de misericórdia como uma virtude para o ser humano. Então, esse era o mundo de Cristo, um mundo de justiça retributiva, um mundo de misericórdia vertical, um mundo onde as maiores virtudes do ser humano eram a sabedoria, a justiça, a temperança e a coragem. Mas misericórdia não existe nesse mundo de Jesus. É por isso que Jesus ele veio com uma mensagem que vai extrapolar a sua cultura. Uma mensagem que vai extrapolar os ensinamentos da época. Uma contracultura teológica e religiosa. É por isso que tem alguns textos na Bíblia que a gente precisa levar em consideração. Eu vou trazer aqui alguns textos e eu vou só destacar algumas coisas que eu quero destacar para você perceber o que Jesus gostaria e o que ele ensinou para os seus naqueles dias. Ele disse o seguinte em Mateus capítulo 5, dos versos 21 até o 22. Ele diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados. Esta foi a maneira com que vocês foram ensinados. Foi dito aos seus antepassados e isso está sendo passado para vocês. Aí vem o detalhe que eu quero trazer para você aqui. Mas eu lhes digo. E aí Jesus vai fazer o arrazoado dele com relação ao tema aqui de cima da questão da morte e do julgamento. Eu quero destacar aqui que Jesus ensinou o povo dizendo assim: olha, vocês aprenderam deste jeito, mas eu estou ensinando um novo jeito para vocês. E não é só nesse texto. O Novo Testamento está recheado desta palavrinha, desta frase: eu, porém, vos digo. É muito bom a gente entender isso, porque muitos cristãos hoje,
vivem práticas do Velho Testamento, veterotestamentárias, e eles não perceberam que em muitas destas práticas Jesus disse assim: olha, era desse jeito, mas eu porém vos digo, vocês devem ser de outra forma. Eu destaquei aqui alguns textos apenas, só para você perceber que esta frase é recorrente nos evangelhos saindo da boca de Jesus. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo. E aí ele vem com uma nova teologia em cima do assunto proposto. Vamos continuar. Foi dito: aquele que se divorciar da sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo. Jesus muda, acrescenta, Jesus amplia as coisas, Jesus diminui, ele traz um novo ensinamento. E é esse ensinamento, meu irmão, que é a base do cristianismo. É bom dizer isso porque às vezes nós confundimos o que é cristianismo com o que é judaísmo. E tem muitos cristãos hoje vivendo práticas judaicas dentro do culto, práticas judaicas na sua vida pessoal, e esqueceram que Jesus disse em várias situações: eu porém vos digo. Se eu sou cristão, sou seguidor do Cristo, eu vou atrás da teologia do Cristo, eu pauto a minha vida nos ensinamentos do Cristo. Vamos continuar, Mateus 5, 33, 34. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo. Mais uma vez ele vai ampliar o assunto. Ainda mais um texto: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O cristianismo, ele veio mudar alguns conceitos judaicos, conceitos romanos, conceitos helenísticos, ou seja, da cultura grega. Jesus veio trazer para a gente uma proposta diferente. Eu estou só colocando tudo isso para que você perceba que a misericórdia é algo novo no contexto sociológico, judaico e romano. Ainda mais um texto, Mateus 5, 43 e 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Você percebe aqui a justiça retributiva? Ame aquele que faz o bem para você, ame aquele que é seu irmão, ame o próximo. Quando a ideia do próximo aqui é o povo judeu ajudando o povo judeu. E os inimigos do povo judeu, odeiem o seu inimigo. Isso era o ensino recorrente, até mesmo do Antigo Testamento. Mas Jesus disse: eu lhes digo, ame os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Contra a cultura teológica, Jesus veio instaurar isso. É por isso que você vai perceber no Novo Testamento a inclusão de algo, de uma ideia que não existia no Velho Testamento. A inclusão do perdão do ser humano para com o ser humano. Não do perdão de Deus para com o ser humano, mas do ser humano para com o ser humano. Não existe perdão sem misericórdia. Jesus veio trazer uma nova ideia, uma nova postura de vida. É por isso que eu estou dizendo aqui que nós, para sermos felizes de verdade e vivemos uma felicidade que Jesus nos propôs, nós precisamos ter atitudes perdoadoras como um estilo de vida, coisa que o povo judeu daquela época não tinha. É por isso que vem um texto como esse, de Mateus capítulo 6, 37, cujo qual Jesus diz: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados. Lucas 6, 37. Em suma, toda falta de perdão é resultado de um julgamento. Eu trago aqui para você hoje
aquilo que eu vou chamar aí de ciclo do julgamento. Tá? Uma coisa simples, mas só para você entender, eu quero que você fique com esse gráfico na mente aí durante todo o decorrer do percurso desse ensino hoje. Em um julgamento normal, existem aqui esses elementos, que é o erro. Depois do erro, depois que esse erro vem à tona, que ele é descoberto, o que acontece? Existe um julgamento. E nesse julgamento, ali é decretada uma sentença. E depois da sentença, então, a pessoa que errou, ela é punida. Em todo julgamento existe isso. Quando eu não sou misericordioso, eu estou indiretamente decretando uma sentença. E eu quero punir a outra pessoa. Porque quando não existe misericórdia, existe a punição. Quero que você perceba isso. Num julgamento normal, existem esses 4 elementos e eles vão sempre estar aqui. Então não perdoar é uma sentença. É uma sentença. Existe um erro. Quando eu não tenho misericórdia, eu olho para o erro, eu julgo, eu dou uma sentença e eu quero punir a outra pessoa. Agora, Jesus veio instaurar um outro ciclo, que eu vou chamar de ciclo virtuoso do perdão. Ciclo virtuoso da misericórdia. Para existir a misericórdia, para existir o perdão, que é a proposta de Cristo, precisa no início de tudo começa com o amor. O amor gera em nós a misericórdia. E essa misericórdia, ela não é cega para o erro que a pessoa cometeu. Não, ela enxerga muito bem o erro que a pessoa cometeu. Mas porque ela amou primeiro, ela consegue ter misericórdia de quem errou para com ela. E quando existe misericórdia, ao invés de sentença e punição, vai haver perdão. Não vai haver um julgamento. Não julguem para vocês não serem julgados. Jesus ensinou o seu povo dessa forma. Então, quando existe a misericórdia, existe o perdão. E quando existe o perdão, não tem julgamento. Nós conseguimos fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. Não julguem para vocês não serem julgados. E, consequentemente, depois existe o quê? A liberdade. Porque quando você não julga a pessoa e perdoa essa pessoa, você liberta a pessoa e você liberta você também. Naquela situação constrangedora e difícil. E você dá uma nova chance, uma nova oportunidade para que aquela pessoa que feriu você, que magoou você, que errou com você, de verdade seja liberta para uma nova possibilidade de vida e, consequentemente, consertar a sua vida para com você e para com as outras pessoas. Eu penso nessa frase que nós montamos aqui e que eu entendo ser a expressão de ser feliz sob a ótica de Jesus, nessa ideia de misericórdia. Ele disse que eu devia ser misericordioso, porque se eu for misericordioso eu vou alcançar misericórdia. Eu penso que então nós temos que ter atitudes perdoadoras como um estilo de vida. Porque, vamos aqui agora dar uma ênfase na primeira ideia, atitudes perdoadoras. Por que eu digo que nós precisamos ter atitudes perdoadoras? Porque, na verdade, não dá para ter apenas um discurso de misericórdia. Não dá para ter apenas um discurso de perdão na nossa vida. Jesus não está preocupado com o discurso. Jesus quer que nós tenhamos atitudes perdoadoras na nossa vida, atitudes misericordiosas. A misericórdia, o perdão, eles são muito parecidos com o amor. Amor. Não existe amor na teoria, certo? O que prova que uma pessoa ama a outra são as atitudes dessa pessoa. Não adianta eu dizer que amo se as minhas atitudes não refletem esse sentimento que existe dentro de mim para com uma outra pessoa. Então não existe amor na teoria. Assim como também não existe perdão na teoria. Não existe misericórdia na teoria. É preciso existir atitudes misericordiosas, atitudes perdoadoras na nossa vida. A maioria de nós, a maioria, eu me incluo nisso, e certamente você também se inclui nisso.
maioria das pessoas, mesmo os cristãos, nós temos grandes dificuldades com perdão e com misericórdia. Todos nós temos dificuldades com isso. Os ensinos de Jesus, eles são uma contracultura para com um mundo caído, para com um mundo que tem uma propensão natural de pagar o mal com o mal. Todo o ensino de Jesus, ele é contracultura com o nosso estilo de vida pecaminoso, estilo de vida que nós nascemos com ele. Por que nós temos essa dificuldade? Porque todos nós temos essa dificuldade em exercer misericórdia, em termos atitudes perdoadoras. Às vezes o nosso discurso, ele é um discurso que vem apenas para amenizar a situação. Do tipo assim, você está numa situação difícil com alguém e você diz, olha, eu perdoo. Mas isso é apenas um discurso, isso é apenas da boca para fora. Na verdade, esse não é o sentimento que está lá no fundo do seu coração. E quando isso vem à tona, eu quero trazer um texto do Velho Testamento que vai servir para você pensar um pouco, se de repente você tem essa dificuldade do seu discurso ser um discurso de misericórdia, seu discurso ser um discurso de perdão. E o nosso discurso ele é aparente para os homens, mas o nosso discurso não engana o nosso Deus. A Bíblia diz, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então não adianta ter um discurso de misericórdia, não adianta ter um discurso de perdão. O que eu preciso fazer, se eu quiser agradar ao Senhor Jesus, se eu quiser assimilar o ensino de Cristo, se eu quiser ser feliz de verdade, sob a ótica de Jesus, eu preciso perdoar as pessoas, ter misericórdia das pessoas. Eu digo perdoar porque não existe perdão sem misericórdia. Não existe misericórdia sem amor. Você lembra do ciclo? Não existe. Então é por isso que o ensino recorrente do Novo Testamento é ame o seu Deus, ame o seu próximo, porque se você amar, você vai exercer misericórdia. Se você exercer misericórdia, você vai conseguir exercer perdão na vida das pessoas que trazem problemas para você. E por que eu digo que é como estilo de vida? Ter atitudes perdoadoras como estilo de vida. Por que como estilo de vida? Porque se eu sou uma nova criatura, a Bíblia diz, 2 Coríntios 5,17, aquele que está em Cristo é nova criação, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, tudo está se fazendo novo. Olha, querido, não dá para dizer que eu recebi a misericórdia de Deus, que eu experimentei o perdão de Deus, se eu agora não consigo distribuir essa misericórdia e esse perdão que Deus me deu. Então, a minha misericórdia horizontal, ela é fruto da experiência que eu tive e ainda tenho rotineiramente com a misericórdia vertical de Deus para comigo. Eu apenas consigo exercer misericórdia com os outros porque Deus exerceu misericórdia comigo primeiro. Esse ensino é algo fantástico que você não pode perder de vista de jeito nenhum. Você é alvo da misericórdia, você é alvo do perdão de Deus e agora cabe a você distribuir essa misericórdia, distribuir esse perdão para as pessoas que estão ao seu redor. Eu estou dizendo aqui que é um estilo de vida. Eu ser desta forma, eu resolvi viver assim a partir de agora. Não dá para ser em momento, ou seja, agora eu sou misericordioso, não, daqui a pouco eu não sou mais. Não dá para ser um estilo de vida partidarista, ou seja, eu escolho com quem eu vou ser misericordioso. Eu sou misericordioso com os da minha casa, sou misericordioso com os da minha igreja, sou misericordioso com a minha família, mas com as outras pessoas não, com essas eu não sou misericordioso. Não, é estilo de vida, é você ser assim de uma forma consciente. Você entende que você precisa ser assim, que você é uma nova criatura, e agora nascido de novo para exercer misericórdia, para distribuir misericórdia, distribuir graça, distribuir perdão para as pessoas. Por isso que Jesus diz, sejam misericordiosos, porque vocês vão obter misericórdia. E se nós invertermos esse texto,
poderíamos até inverter para entender bem como vocês foram alvos da misericórdia de Deus, como vocês alcançaram a misericórdia de Deus, como vocês obtiveram a misericórdia de Deus. Agora, sejam misericordiosos com as pessoas. Essa é a proposta de Mateus capítulo 5, versículo 7. Isso tem que ser consciente na vida, principalmente do cristão. Tem que ser algo espontâneo. Não posso ter que me forçar a fazer isso. Isso tem que estar na minha alma. Isso tem que ser algo no meu estilo de vida. Eu faço isso de uma maneira espontânea para as pessoas. Tem que ser também irrestrito. Eu não posso fazer para um e deixar de fazer para o outro. Jesus amou o mundo. Ele morreu por todos. Nós cremos assim, que Jesus morreu por todos, oferecendo graça, misericórdia, amor no mais alto nível, no mais alto grau, para todas as criaturas, todos os seres humanos. Essa misericórdia que tem que estar no nosso coração. Não posso ser forçado a fazer isso. Isso tem que ser espontâneo, tem que ser irrestrito. Eu quero que você dê uma olhadinha com calma na importância desse tema no Novo Testamento. Se o Velho Testamento se omitia tanto com relação a isso, o Novo Testamento está recheado de ensinamentos sobre misericórdia e perdão, porque é algo novo que só o cristianismo trouxe para o mundo. Nenhuma outra religião trouxe isso para o mundo, apenas o cristianismo. Veja bem o contexto imediato. O que eu chamo de contexto imediato? Aquilo que está bem próximo no ensino de Cristo, no Sermão da Montanha. Do capítulo 5 até o capítulo 7 é o Sermão da Montanha. Então, neste mesmo contexto, neste mesmo ensino, o que Jesus disse? Jesus disse: não julguem para vocês não serem julgados. Mateus capítulo 7, de 1 a 5. O que ele ainda trouxe no contexto imediato? Mateus 5, 43 a 48. Contra a cultura. Amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que mais? Capítulo 6, verso 12 e depois o 14 e o 15. Oração do Pai Nosso. Nós já conversamos sobre a oração do Pai Nosso aqui, não faz tanto tempo assim. A Bíblia diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Está atrelado. Tenha misericórdia comigo, da mesma forma, Deus, com que eu sou misericordioso. Você notou a importância do tema num contexto imediato. Agora vamos para um contexto próximo. O que é o contexto próximo? Expandindo um pouco mais, indo para o Novo Testamento, observando o que o Novo Testamento fala sobre isso. É lógico que eu não estou esgotando o assunto, estou trazendo apenas 2 versos aqui, mas existem muitos outros. Mateus capítulo 18, 33 a 35, é aquela parábola que Jesus usa de uma pessoa que devia algo que não era possível de ser pago para o seu senhor, e esse senhor perdoou a dívida dessa pessoa. Mas esse devedor aqui tinha uma outra pessoa, cuja qual ele devia um pouco de dinheiro. E ele, mesmo sendo perdoado de uma dívida enorme, que ele não conseguiria pagar nunca, ele vai até o seu devedor e ele obriga o seu devedor a pagá-lo. Quando o senhor dele descobre essa história, ele toma uma postura. Você não devia ter tido misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Irado, o seu senhor entregou-o aos torturadores, até que pagasse tudo que devia. E aí vem o ensino. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração ao seu irmão. Mais um texto no Novo Testamento, Tiago 2,13. Esse texto é forte. Porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não foi misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Quem é misericordioso de verdade, ele consegue abrir mão dos seus direitos. E ele entrega os seus direitos na mão de Deus. E diz: Senhor, faça o Senhor o que o Senhor achar melhor nessa situação. Quem é misericordioso consegue fazer isso. Ele abre mão. Por que nós temos que ser misericordiosos com as pessoas? Porque as pessoas erram conosco. Elas erram. O problema, sabe o que é?
é que todos nós erramos com todos nós. Eu erro com você, você erra comigo. Por isso Jesus diz, olha, você ganha misericórdia de mim todos os dias. Então seja misericordioso com as pessoas, repasse isso, distribua isso, abra mão dos seus direitos, abra mão do seu direito de julgar, de condenar o seu irmão. E deixe isso comigo. Isso é ser um misericordioso. Quero concluir essa palavra para o seu coração. Parece que é sempre, e tudo que Jesus ensina é sempre muito difícil. Parece que é sempre muito difícil. Nós fazemos a vontade de Deus, fazemos a vontade de Cristo. Nessa questão de misericórdia, é muito difícil. Difícil sermos misericordiosos com as outras pessoas. Mas para nós cristãos, se nós não formos misericordiosos, nós estamos sendo totalmente incoerentes. Porque recebemos misericórdia e não conseguimos dar aquilo que nós recebemos de graça do nosso Deus. Isso é uma incoerência total. Se você é uma pessoa que não tem compromisso com Jesus, eu até entendo que você tem muita dificuldade para ser misericordioso, porque você ainda não recebeu a misericórdia de Deus. Você não pediu e não recebeu a misericórdia de Deus. Mas para nós que somos cristãos, que já recebemos essa graça, é impossível nós não repassarmos isso para outras pessoas que também não merecem. Mas eu também nunca mereci a graça de Deus. Nunca mereci a misericórdia de Deus. Ele me amou primeiro. Ele me amou sem que eu merecesse. É por isso que eu também preciso exercer misericórdia, mesmo com aquelas pessoas que não merecem. É por isso que Jesus disse, seja misericordioso. Se você quer ser feliz de verdade, exerça misericórdia, exerça perdão, porque quando você faz isso, você também é curado, você também se liberta. O grande problema é que as pessoas não percebem que quando a gente exerce misericórdia, a gente abre mão do nosso direito, a gente também se liberta. A gente vive melhor, a gente vive com paz de espírito, a gente entrega o problema para Deus e confia que Ele vai ser suficientemente capaz para resolver melhor do que eu. E eu vou cumprir aquilo que Jesus me ensinou. Não julgue, para você não ser julgado. E não se esqueça da contrapartida, porque é a contrapartida que faz toda a diferença. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão misericórdia. Um dia Deus vai olhar para você no dia do julgamento e vai continuar exercendo misericórdia com você. Ele vai continuar com a postura de graciosamente perdoar você. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Então não se esqueça, ame as pessoas, seja misericordioso com as pessoas, não julgue as pessoas, liberte as pessoas, porque assim você também vai estar se autolibertando. Quero aqui fechar colocando o resumo que está crescendo a cada dia. Sinais de uma vida feliz sobre a ótica de Jesus. Quem é feliz de verdade? São aqueles que são pobres de espírito, que têm lugar na sua alma, no seu espírito, para a figura de Cristo. São aqueles que vivem debaixo de uma atmosfera de consolação. Eles são consolados por todos os lados, de todas as coisas, através do Espírito Santo de Deus. São aqueles que vivenciam a mansidão, porque eles entendem que ser mansos é uma estratégia que abençoa a vida deles. São aqueles que desejam de uma forma ardente tudo aquilo que representa o que é justo diante de Deus, fazer a vontade de Deus. Essas pessoas são felizes de verdade e hoje são pessoas que têm atitudes perdoadoras como um estilo de vida. Elas vivem desta forma, elas não são momentaneamente assim, elas não são partidariamente assim, elas são pessoas que de fato exercem a misericórdia de forma ampla e irrestrita, de forma horizontal. Eu espero em nome de Jesus que Deus esteja abençoando o seu dia. Eu espero em nome de Jesus que esses ensinamentos sejam usados pelo Espírito Santo de Deus para mudar a sua ótica de vida, para você ser um cristão autêntico, para você conseguir viver aquilo que Jesus propôs para nós.
porque assim você vai ser muito feliz. Que a graça e a paz de Jesus esteja com você, com a sua casa, em nome de Cristo.